Salve pessoal, aqui é o Ed, feiticeiro de Quimbanda Nagô, e esse é o nosso Império da Macumba. Hoje o tema que eu vou abordar é uma coisa muito séria, é sobre despachar assentamentos. Eu vi alguns comentários aí no Instagram e resolvi fazer esse vídeo para tirar um pouco das dúvidas do pessoal. Por isso eu estou fazendo o vídeo na minha tronqueira, aqui, com os meus Exus aqui do meu lado, São Marabô e Dona Padilha. E é o seguinte, quando você desperta uma força nos assentamentos, essa força ela fica, né? O assentamento ele é nada mais nada menos que uma super firmeza, um ponto de força, que é para tornar as coisas mais práticas para você, né? Primeiramente, você não precisa mais ir nos pontos de força dos Exus para você precisar fazer as oferendas, né? As entregas, porque o ponto de força já está aqui, né? Então já te poupa recursos. E é claro, né, você vai ter os seus Exus e Pombogiras vibrando em alta intensidade na sua vida para todos os atos que você vai fazer. Bom, aqui você vai firmar suas velas, vai dar o fuminho deles, da bebida deles. E o assentamento é uma representação física dos Exus e das Pombogiras. Então isso aqui tem poder, isso aqui é um corpo, na prática mesmo é um corpo. Por isso que tem que ser muito bem tratado, tem que estar sempre muito bem mimado, né? Tem que sempre estar ali recebendo a sua atenção, porque são seus ancestrais que estão aqui. E o que acontece? O tema de despachar assentamentos veio porque tem muita gente que infelizmente não frequenta nenhuma umbanda, nenhuma quimbanda, nem nada e pede para alguém fazer o assentamento para a pessoa e esse assentamento vem totalmente negativado ou vem mal feito, né? Como já vi vários casos de assentamento sendo feitos de forma inapropriada e entregam assentamento sem vida, sem fundamento, sem nada. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Vocês têm que ser exigentes, vocês têm que estudar antes de vocês buscarem um assentamento, né? Tem que buscar bastante informação. Por quê? O que é o kit de Quimbanda, que eu vou chamar assim para que vocês entendam. Quando você pede o assentamento, não é o assentamento que você vai receber somente. Você tem que receber a sua faca de corte, tá? Você tem que receber o seu jogo de búzios, principalmente o jogo de búzios, porque muita gente tem dó de matar animal, de sacrificar animal, e eu entendo isso, né? E prefere que um pai de santo, uma pessoa especializada, faça o sacrifício para você. Mas isso aqui, ó, o joguinho de 4 búzios de confirmação é essencial e tem que ter junto do seu assentamento. Por quê? Porque o jogo de búzios, por mais que a pessoa entregue para você e fale que está consagrado, você que vai estar consagrando, você vai estar usando isso aqui todo dia para estar falando com o seu Exu, né? Sim ou não, talvez, e assim por diante. Por quê? Quando você receber esse assentamento, você tem que jogar para ver se o assentamento está válido, se tem vida nesse assentamento, se está faltando alguma coisa nesse assentamento, se a pessoa que fez para você fez ele de maneira correta, fez de maneira completa, gastou os materiais que você deu, porque tem muitas pessoas que cobram que você vá atrás dos materiais para a pessoa fazer o assentamento, e aí a pessoa acaba cobrando somente a mão. Eu mesmo faço isso, né? Se a pessoa quiser correr atrás dos materiais para fazer o assentamento, eu deixo ela correr atrás, senão eu mesmo pego tudo, né? Faço um valor e a vida continua aí, né? Entrego o assentamento bonitinho. O assentamento ele tem que ser entregue com o jogo de búzios e com a faca, porque, por exemplo, se você for uma pessoa que quer fazer o sacrifício, você vai ter a sua faca para poder fazer o sacrifício. Para você e para o seu Exu nada mais, porque você não é iniciado. Se você não é iniciado, você não tem outorga para cortar para os outros, tá? Então, a faca ela é um item primordial, mas ela é dispensável, porque você pode pedir para outra pessoa cortar para você. Seu mestre, uma pessoa de confiança, mas é sempre melhor você cortar para os seus Exus, ou pelo menos o seu mestre, se você tiver. Agora, isso aqui é indispensável. O jogo de búzios é indispensável. Então, vamos lá. Você comprou esse seu assentamento, você vai jogar com o seu Exu. Você vai acender a sua velinha, aqui, ó, bonitinho, né? E vai jogar para ele e vai perguntar se o assentamento está legal, se ele quer desse jeito, foi feito da forma que ele queria. Ótimo, se tiver faltando alguma coisa e puder completar, você trocando ideia com o Exu, você completa, manda a pessoa completar, ou você mesmo completa, né? Porque tem gente que encomenda assentamento lá de outros estados do país, né? De outras quimbandas mais raras, assim por diante. E aí a pessoa não vai ter como enviar o assentamento via Sedex para a pessoa que fez, né? Para o feitor. E depois pegar de volta. Fica até chato isso. Então muitas vezes você pode completar, agora se o assentamento foi feito todo cagado, você vai ter que despachar. Mas quem vai mandar despachar é isso aqui. É o seu Exu. A sua pombogira, entendeu? É isso.
tem que ter o jogo de confirmação para você bater com eles. Isso aqui, se você não receber, você compra 4 búzios na casa de artigos religiosos, consagra para o seu Exu, não tem problema, e acabou. Isso aqui é o processo de comunicação com o seu Exu, com a sua pombogira. Cada um tem aqui, eu estou com os búzios do seu Marabã aqui para exemplificar, mas a dona Padilha também tem os búzios dela aqui também, né? Tá aqui. E assim por diante, tá aqui. Dentro com as coisinhas dela. E é isso, pessoal. Vocês não tem que ter tanto medo de despachar assentamento que está mal feito, desde que seja pela ordem e tutela do seu Exu. Agora a pessoa, vamos lá, a pessoa entrou na quimbanda por causa da moda, não gostou, não vai ter condição, porque isso aqui é um culto caro, gente. No mínimo, por mês você vai gastar aqui uns R$500, tá? Porque é bebida, fumo, vela e padê, né? Farofa constante. A farofa pelo menos uma vez por semana, vela de 7 dias tem que estar aqui direto, fumo você tem que soprar na entidade todo dia, e bebida você tem que soprar na entidade todo dia, fora as bebidas que você vai pôr nas quartinhas e pôr nos copos. Então é um culto caro. Isso só para você manter o culto, não estamos falando de trabalhos, feitiços, de coisa para você nem nada. Até porque, já aproveitando, por que você mantém o culto? Porque os Exus eles vão cuidar de você. Quem cuida muito bem do Exu não precisa fazer trabalho de amor, não precisa fazer trabalho de prosperidade, não precisa fazer esse tipo de trabalho básico. Né? Trabalho de proteção, eu mesmo não faço quase nada nesse sentido. Os Exus me dão tudo. Eles abrem os caminhos para mim, me dão a vitória e o sucesso, porque eu estou sempre cuidando deles. Aqui no meu caso, é sempre o ginzinho que eles gostam, né? Algumas bebidas que eu faço para eles também, né? E assim por diante. Tem que ter esse tipo de coisa. O culto é um culto caro e eu acho que as pessoas entram pensando que vai fazer que nem, não falando mal, mas já falando, o pessoal da Umbanda que serve um padê uma vez no mês e serve água e ainda por cima, mesmo assim, nem serve com tanta frequência, né? Então você tem que ter na cabeça, pessoal, estudem antes de buscarem ter um assentamento. Estudem para saber o que vai no assentamento, para quando a pessoa passar a lista para você dos materiais, você saber o que está entrando lá dentro, pelo menos o mínimo, de favas, de pedras, né? Das argilas, dos pós, né? Das terras, né? O ponto em ferro, lembrando que o ponto em ferro é RG do seu Exu, né? Por exemplo, não sei se vocês estão vendo, mas eu estou com um ponto em ferro aqui do seu Marabô primordial e da Maria Padilha primordial, porque é uma coisa que eu já tinha antigo e eu deixei neles, mas o ponto em ferro dos meus Exus, que é o RG deles, está oculto dentro do assentamento. Eu optei por usar o boneco de ferro, optei pelo meu mestre usar o boneco de ferro, que eu acho mais legal. Sou muito apegado à imagem, né? Muito mais do que a ficar exibindo, nada contra, tá? Mais do que ficar exibindo o RG, o ponto em ferro do meus Exu, tá bom? Então, gente, por favor, sempre corram atrás do joguinho de búzios, façam vocês mesmos, comprem os búzios e joguem. Você, sem ter assentamento, sem nada, você pode falar com o seu Exu com um jogo de búzios. Você pega a sua imagem, ou simplesmente firma uma vela, chama o seu Exu, canta pra ele, né? Põe uma oferendazinha simples ali, um cigarro, uma bebida, chama eles e troca ideia com eles, cara. É simples. Aí você pergunta o que está certo e errado. Quando o seu assentamento chegar, se você não viu se foi ser feito seu assentamento, né? Você vai, pega o jogo de búzios e confirma. Lembrando que o correto, gente, é vocês verem quando o seu assentamento está sendo feito. Eu sei que muita gente não tem a oportunidade de estar viajando, né? Que é para estar com o mestre que a pessoa se apegou nas redes sociais, ou por algum motivo não pode ir lá, mas o ideal é que você, né, pelo menos veja o assentamento ser feito, né, para ver se foi feito tudo, né, porque vai sacrifício animal, você tem que ver os animais que estão indo lá, se são animais de boa qualidade, se os animais estão bonitinhos, né, tem toda uma questão assim, ver se as favas estão boas, se as pedras são legais que vão ali, né, e eu já estou passando fundamentos aqui básicos, mas são fundamentos que tem aí se você buscar por assentamento na internet, por isso que eu estou falando. Esses aí, essas coisas vocês precisam ficar de olho, tá? E fora outras coisas, você tem que ter certeza que o cara buscou as terras, né, dos pontos de força correto. Por isso que eu falo, de preferência, procure um mestre de quimbanda da sua cidade e faça tudo com ele. Até porque, gente, tem um fundamento aqui que eu vou passar para vocês. O assentamento, principalmente na parte das argilas, quando você está fazendo as argilas ali para colocar, né, a tabatinga, para colocar nos vasos aqui, é sempre ideal que tenha a sua mão nessa argila, né? Para o Exu começar a reconhecer a sua mão no corpo dele, porque senão ele só vai reconhecer a mão da pessoa que fez, e pode ser até que a pessoa prenda a sua sorte, fique com a sua sorte não intencionalmente, esse tipo de coisa, né? Sempre tentem participar, façam de tudo para poder participar da feitura do seu assentamento. Caso não dê, jogo de búzios,
vê se está tudo pronto, se está tudo certinho, se está tudo do jeito que eles querem. Se não, completa, ou refaz, ou despacha. Mas consultem o Exu. Não despachem na encruzilhada, nem nada sem a ordem do Exu. Se vocês despacharem, cansei do culto e tudo, é que o que mais que vai acontecer, na hora que a moda da Quimbanda acabar, um monte de gente vai começar largando os vasos para tudo que é lado. Aí eu mesmo já encontrei numa represa que eu estava andando. Então, aí a vida da pessoa vai virar um balaio que ela não vai consertar de jeito nenhum, né? Vixe. Principalmente se for sentimento de pombogira. Como o meu mestre mesmo fala, com pombogira não tem agô. Você cagou no pau com a pombogira, o relacionamento começa do zero. Do zero. Exu, então nem se fala, meu pombogira é um pouco pior. Tá bom, galera? Só para dar esse toque para vocês. E é isso aí. Salve Macumba.